Graça e paz, queridos irmãos, Igreja Batista Nacional Eis-me aqui. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo doutrinário, aprendendo com o apóstolo Paulo as doutrinas cristãs. Hoje estamos na sexta parte e hoje queremos falar sobre o anticristo, baseado ali num texto, na carta que Paulo escreveu aos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 1, versículo 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo, irmãos, avisou aos nossos irmãos de Tessalonicenses, que antes da volta do Senhor Jesus, viria a apostasia e seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo João o chamou de anticristo. Você sabe quem é ele? Quem é esse anticristo? Você está preparado para o maior engano que esse planeta já viu? Abra os seus olhos, cuidado. Cuidado, existe uma escolha a se fazer. E essa escolha é entre a verdade e a mentira. Amém? Nós conhecemos o nosso adversário como o pai da mentira e o nosso Deus que nos ensina a vivermos na verdade. Pois muito bem, vamos ler o texto na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, versículo 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, ele escreveu para a igreja de Tessalônica: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O verso 4, Paulo escreveu: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados irmãos, existe esse texto, para alguns estudiosos diz que é considerado o Apocalipse de Paulo, do apóstolo Paulo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta apenas dois caminhos. O caminho estreito e o caminho apertado. E também o caminho largo e o caminho espaçoso. A Bíblia fala da igreja verdadeira e da igreja falsa. Fala da verdade e fala da mentira. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre areia, né? Os irmãos já devem ter visto isso ou lido sobre o que eu estou falando agora, né? Então, amado, há um grande conflito, segundo as Escrituras, que está sendo travado, né? Desde lá do Éden até agora, o bem e o mal, entre o bem e o mal. É nesse conflito, e você tem de entender que nesse conflito não existe terreno neutro, não existe uma terceira opção, né? De forma alguma. Aquele que, na linguagem popular, que procura ficar em cima do muro, de acordo com Deus, de acordo com o que Jesus nos ensina, né? Lá em Mateus, já está contra ele. Porque ele disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, então espalha.
Ele também disse que não podemos servir a dois senhores. Portanto, amados irmãos, não existe uma terceira opção, não existe um terreno neutro entre o bem e o mal. O primeiro tópico que eu quero falar aqui nesta noite, esse primeiro ponto é: você precisa saber da grande verdade. A igreja precisa saber da grande verdade. Tem muita gente dentro da igreja, mas ainda estão perdidos, não sabe. E quero dizer, irmão, que não é por falta de ensino, não é por falta de escola bíblica, não é por falta de doutrina, mas exatamente quando eu falo a igreja na face da terra, não a denominação só que eu estou pastoreando, que eles estão perdidos, porque ainda não conhecem a grande verdade. E a grande verdade é que desde o Éden, o inimigo tem procurado, ele tem procurado maquiar a mentira, tentando fazê-la parecer com a verdade de Deus. E hoje nós estamos tendo que tomar muito cuidado, porque estamos vendo tantas coisas que é levado a Deus e não tem nada a Deus. É só uma mentira. Amém, irmão? Então o próprio Cristo disse que quando o diabo proferir mentiras, ele fala do que ele é próprio, né? E o que ele é? Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Ele é o grande anticristo. Ele é o grande anticristo. Ou seja, aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra Cristo. O inimigo, ele odeia, irmãos, ele odeia Jesus. E sempre quis tomar o lugar do Senhor. Para cumprir seus propósitos enganosos, o inimigo tenta penetrar no cristianismo. Ou seja, no cristianismo. O que nós vivemos, o cristianismo, a vida de Cristo, né? A igreja, o evangelho, a boa nova, e tenta disfarçar, né, as suas mentiras, usando também as verdades de Deus, atrapalhando muitas vezes a mente, usa a própria palavra, como ele foi diante ali da nossa mãe Eva, e usou a palavra de Deus mais com outro sentido, né? E quantos têm feito isso, irmãos? Então devemos tomar muito cuidado. É para isso, e para isso usa a gente religiosa, que parece ovelhas, mas como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na realidade são lobos disfarçados de ovelha. Amém? Então você já sabe, né? Você precisa saber, e dessa noite você guarda essa verdade com você, essa grande verdade. O inimigo, ele sempre está maquiando a mentira no meio do povo de Deus. O segundo tópico que eu quero falar, o segundo ponto nesse estudo, o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência. A advertência do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses e para nós, serve para nós hoje, como igreja do Senhor. Daí a advertência do apóstolo Paulo, ele, conforme nós lemos, de que antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e isso é bom para entendermos que muitas pessoas ficam até marcando ano, data da vinda do Senhor, outros dizem que nós vimos ali o arrebatamento, que seria uma coisa invisível, não é, a vinda do Senhor vai ser uma coisa bem visível, todo olho verá, não é verdade, irmão? Então, veja, amado, então como diz a palavra de Deus, ele disse aqui que virá a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, que pratica iniquidade, não é? E filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, né? E ostentando como se fosse o próprio Deus. Veja aí. Veja que a mesma iniciativa tomada por Satanás no céu será tomada por esse sistema
ou esse poder religioso que tenta ser igual a Cristo, e virá aí a manifestação do anticristo. Entenderam, irmãos? Agora vamos para o terceiro tópico, que fala que sistema religioso seria esse. Vamos ver. Que sistema religioso seria esse? Você já parou para pensar? Já imaginou que sistema seria esse usado pelo inimigo para se opor a Cristo, para se opor à igreja de Cristo e aos seguidores do Senhor? Quando a gente vai para o livro de Daniel, do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, e o verso 7 e 8, há uma descrição extraordinária que nos ajuda a identificar perfeitamente esse poder ou esse sistema religioso. Vamos lá para Daniel, capítulo 2, o versículo 7 está escrito: Daniel escreveu: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seu servo, e daremos a sua interpretação. Verso 8, respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Que o assunto me tem escapado. Queridos, a partir do Império Romano, o Império de Ferro dominou o mundo por vários séculos. O Império Romano, o Império de Ferro, dureza. Surgiria o que ele chama na profecia de um chifre pequeno ou uma ponta pequena. Um poder religioso que teria olhos e uma boca que proferia blasfêmia. E Daniel diz que esse poder, inclusive, iria proferir palavras, olha para aí, proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus. E iria também magoar o santo do Altíssimo. Ou seja, esse é um poder que persegue, que provoca uma devastação, uma destruição e mata tantos de Deus ou os filhos de Deus. Temos visto isso, irmão? Isso aconteceu? Quantas pessoas foram perseguidas? Este homem de Deus que fala sobre o anticristo, quanto ele mesmo perseguiu? Quantos ele levou à morte? O apóstolo Paulo, quando era Saulo. Não é verdade, irmão? Veja que a perseguição, o engano do anticristo vem lá de trás. Lá de trás. Né? E até hoje, até ele se manifestar completamente. E sabemos que ele está dentro desse sistema religioso. Sabemos que não é alguém que está fora do cristianismo. Ele está maquiado dentro do cristianismo. E precisamos tomar muito cuidado. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento todos os dias para que nós possamos entender e viver fazendo exatamente a vontade de Deus. E ainda mais, o profeta Daniel diz que esse poder também ia se encarregar de mudar os tempos e a lei. Veja aí, tem acontecido isso não? Além do mais, ele se engrandeceria até o príncipe do exército e teria dele o sacrifício diário. Significa que esse poder desviaria a atenção das pessoas do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Aí é a nossa preocupação. Quantos sacerdotes, quantos homens de Deus estão aí, né? Você tem observado, né? Como estão o seu ministério, como estão fazendo as coisas, e vemos que hoje, para se identificar quem de fato
é homem de Deus, quem de fato está sendo um sacerdote da maneira que Deus quer. Então, irmão, não cabe a nós julgar ninguém, não cabe a nós repreender, né? Mas o Espírito de Deus testifica nosso espírito. Então, vamos viver a verdade de Deus. O engano, ele está diante de nós. A verdade está diante de nós. Verdade, mentira. Mentira ou verdade? Qual você vai escolher para a sua vida? Se você está perturbado, está perdido, busca luz divina, busca a orientação do Espírito Santo. Amém, querido? Além do mais, ainda iria lançar ou deitar a verdade por terra, impressionante, né? Fazendo com que, e quando, irmão, quando ele se manifestar, o que ele mais vai fazer é cura. O que ele mais vai fazer é pessoas prosperar. Aí que vai, por isso que Paulo afirma aí, a apostasia. Muitos apostatarão da fé, abandonará a fé cristã. Por quê? Está num sistema religioso mesmo. Está se falando de Deus, né? Os curas, os milagres. Mas aquele que se perseverar na doutrina, com certeza escapará de tudo isso. Mas lembre-se o que o Senhor Jesus disse, o nosso mestre, o que ele disse, que se possível enganará a muitos escolhidos de Deus. Então devemos ter cuidado, amém? Por isso, quando a gente lê as cartas, a gente vai ler as cartas de Paulo, principalmente essa segunda carta, e comparamos com o texto do profeta Daniel, nós não temos dúvida, nenhuma sombra de dúvida, que Paulo está fazendo referência a este poder profetizado por Daniel. É impressionante, queridos, como ao longo do século, principalmente na Idade Média, a Igreja Romana, com seu sistema papal, cumpriu perfeitamente essa profecia. Amados, a venda de indulgência, a doutrina da infantilidade do papal, o líder maior da igreja, sendo o vigário de Cristo, ou o representante de Cristo maior na terra, e ainda a igreja ser vista como a voz de Deus, ou a subtitulada de Deus na terra, irmão. A igreja do Senhor é uma só. A igreja do Senhor, ela não tem placa denominacional. Não tem. É a igreja do Deus vivo. Essa igreja tem um nome, é a igreja imaculada. É a igreja da graça de Deus. É a igreja da misericórdia de Deus. É a igreja do amor de Deus. É a igreja da fidelidade de Deus. É a igreja da santidade de Deus. Ela é imaculada. É uma igreja verdadeira, irmão. É a igreja de Deus. Amém? Uma igreja formada pelos santos de Deus, os separados de Deus. Então você precisa aí entender. A igreja, amado, precisamos entender. Além do mais, a mudança efetuada na lei de Deus, eu não sei se você sabe, não sei se você já atentou para esse detalhe, que é extremamente importante. A igreja tirou o segundo mandamento da lei de Deus. Veja, a lei moral de Deus, que é reflexo do seu caráter, seu próprio caráter. A lei escrita com o próprio dedo de Deus, mas a igreja tirou o segundo mandamento,
O mandamento diz que não se deve fazer ou adorar imagem de escultura. Não pode. Fique pensando, ore a Deus. Não pode. De forma alguma. O mandamento é claro. Ele diz que não se deve fazer ou adorar imagem. Além do mais, o quarto mandamento da lei, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado foi mudado para o domingo. Não é? Devido às coisas, mas isso não te impede de você santificar-se. Para mim, se eu pudesse, eu santificava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ver minha santificação com meu Deus. Né? Então, amado, a lei de Deus não foi feita de forma alguma. Precisamos entender os mandamentos do Senhor. E você me dirá, sendo assim, pastor, de 10 mandamentos ficaram apenas 9? Por quê? Um foi tirado, outro foi apenas modificado. Exatamente para evitar de chamar a atenção, o 10º mandamento, não cobiçar, foi transformado em 2. Veja que coisas tremendas. Além do mais, a tribulação, né? Que isso tem causado no meio religioso, a disputa de quem está com a verdade, e a verdade está verdadeiramente com o nosso Deus. As Escrituras é bem clara, né? A atribuição dada ao sacerdote para perdoar pecado, o sacramento, a imposição e perseguição através da chama Santa Inquisição, que provocou uma grande devastação, que provocou uma grande destruição entre aqueles ou naqueles que servem a Deus ou serviu a Deus em fidelidade à palavra do Senhor. Tudo isso muito impressionante, mas aconteceu, queridos irmãos. Exatamente isso aconteceu. Mas eu quero, amado, dizer uma coisa para vocês. Mas eu quero lhe estimular a seguir estudando a Bíblia. Estude com afinco, com oração, clamando ao Espírito Santo por discernimento. Dê uma atenção especial aos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Você vai se maravilhar, vai se encantar com as revelações do Senhor Deus, e acredite, essa é a única forma de não sermos enganados pelo anticristo. Querido, eu entendo que ele já está no mundo, eu entendo que ele está já no nosso meio, e ele está arquitetando tudo. Por isso eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, nesse momento, você, que precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque existem muitos enganos neste mundo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a seu filho da fé, Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, ele diz, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Velho Testamento 39 e orientava a sua igreja, porque o Novo Testamento foi escrito depois que ele subiu ao céu. Devemos tomar muito cuidado. A igreja não tem mais autoridade do que a palavra de Deus.
Entenda, a igreja não tem mais autoridade do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é autoridade na igreja. Amém, irmão? Então, cuidado, meus queridos. Devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado, estão tentando tirar a autoridade da palavra de Deus. Estão querendo mudar. Né? Preste bastante atenção no que você está ouvindo, ou vendo, ou lendo. Existem Bíblias que foram feitas aí, algumas traduções, que devemos tomar muito cuidado. Amém, querido? Cuidado, tenha cuidado. Preciso dizer para vocês, decida pelos ensinamentos de Cristo. Decida crescer ouvindo os seus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre. Porque dias piores virão. Dias piores virão. Serão dias de muita matança, muito violento, onde os homens de Belial terão poder sanguinário, poder de morte terrível. Devemos tomar muito cuidado com tudo. Por isso, eu digo para você, eu preciso decidir estudar cada vez mais, ler mais. E é o que eu estou fazendo. Lendo muito mais. E eu gosto de ler, aprendendo. Pedindo ao Espírito Santo. Algo que vem na minha mente, olha que eu já li a Bíblia muitas vezes, mas quando chega ali, eu digo, Deus, fala, Espírito Santo, vou orando, até que Ele fale comigo e me revele. Amado, precisa você decidir que se quer os ensinamentos de Cristo ou o ensinamento do anticristo. Seguir a verdade ou seguir a mentira. Eu peço a Deus que pela sua graça e misericórdia nos dê um Espírito Santo para que tenhamos discernimento para compreender, amados. Compreender toda a verdade. E que pelo poder desse mesmo Espírito possamos vencer o anticristo. Porque ele virá. Isto é certo. Amém, querido? Eu quero concluir dizendo a você, se aproxime de Deus. Preze, dê mais atenção aos ensinos da palavra de Deus. Amém? Quero orar pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja, na face da terra. Ó Deus, que teu Espírito nos conduza, nos ensinando, trazendo as verdades, para que nós não venhamos nos enganar com o anticristo. Pai querido, nos ajuda. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo estudo, que Deus vos abençoe.